Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Logística Rosa. E hoje estamos com uma convidada super especial, uma das nossas convidadas de honra para uma das mentorias, né? O programa da Logística Rosa. E a Cris, ela é uma pessoa muito especial para mim. Ela me fez entender em algum momento, né? Parte da minha história, parte da minha evolução, né, como mulher, e não poderia ficar de fora, né, para que você aí do outro lado também pudesse participar e evoluir, assim como foi o meu processo lá atrás, conhecendo e descobrindo esse conteúdo tão rico que é a conexão com o feminino. Né? Posso dizer que foi uma das etapas muito importantes da minha vida, que foi entender a conexão com a mulher, a conexão com o feminino que existia dentro de mim desde a infância e existe até hoje porque eu sou mulher. E eu fiquei chocada quando eu entendi isso. A gente vive muito no masculino, a gente vive em um mundo masculino, a gente vive em um mercado prioritariamente masculino. E isso talvez nos coloque numa posição masculina. Mas isso não significa que a gente é um homem. Então, fez muito sentido para mim. Então, eu não podia deixar ela de fora. E eu queria muito trazer ela antes de começar o programa para que você pudesse entender um pouquinho da conexão, entender um pouquinho do que realmente é ser uma mulher, independente onde você está ou esteja, se você trabalha, se você está em casa, mas principalmente para as mulheres que estão no mercado de trabalho e que precisam entender sobre essa demanda e essa necessidade tão importante que é o feminino. Para você que está no Instagram, a gente está olhando para câmeras, que isso vai para o YouTube depois com conteúdo riquíssimo, tá? Então, eu vou apresentar para você que está aqui do outro lado a Cris, minha grande amiga. A gente já virou até amiga hoje. Eu falo que a conexão ela vai transmitindo muito mais do que só duas profissionais. E quando eu convidei a Cris, era para simplesmente trazer a transformação para as mulheres que vão participar do programa da mesma forma que foi comigo, porque não existe como passar por essa evolução tão importante sem a gente conhecer quem a gente é de verdade, sem a gente conhecer o nosso feminino, a nossa energia que predomina, porque nós somos mulheres, então a energia predominante do nosso corpo é a energia feminina, né? Então, eu gostaria, Cris, que você se apresentasse para a nossa audiência, para que a gente pudesse conhecer quem é a Cris e a gente começar esse bate-papo tão gostoso que a gente vai ter hoje, para quem está ao vivo no Instagram e para quem vai assistir depois essa aula tão rica no YouTube. Muito obrigada. Boa noite para todos e todas, especialmente para as mulheres nesse momento. E eu começo pedindo que a gente tome uma respiração profunda antes de abrir o coração para receber esse momento. Isso mesmo, respira você também aí, porque a gente hoje em dia está com a mente tão cheia de conhecimento, né? Eu digo que a mesa está servida muito cheia e a gente toma de tudo, come de tudo e nem sabe se realmente importa para a gente. Então, eu peço para a gente respirar antes de começar para abrir espaço para esse novo conhecimento, que na verdade é bem antigo. A gente só esqueceu e está aqui de verdade para lembrar, né? Então, eu respiro profundo e peço que todos respirem. E eu começo agradecendo por poder estar aqui, que para mim é um privilégio, uma bênção poder estar falando, compartilhando. E agradeço também a todas as mulheres que vieram antes de mim. A minha mãe, a minha avó e todas as mulheres que foram abrindo os caminhos para que hoje eu pudesse estar aqui, para que a gente possa estar aqui hoje, porque sem elas a gente não estaria. Então eu honro muito as mulheres que vieram antes de mim, cada uma com a sua história, com as suas dores, com as suas submissões, com seus abusos e com tudo mais que cada uma carrega, porque a gente é a continuidade de tudo isso.
Exatamente. Então, eu agradeço por poder estar aqui, sendo apenas uma passagem, né? Eu digo que eu só sou um canal para que passe o que de verdade as pessoas precisam ouvir nesse momento, que foi o meu caminho, né? Que foi que eu comecei com 16 anos nesse caminho de autoconhecimento, de busca de conexão com o feminino, de lembrança desse princípio feminino que hoje eu trago tanto, numa doença de trato feminino, né? Eu comecei quando eu tinha 16 anos, que eu tive uma doença numa trompa, que eu fiquei internada muitos dias, quase morri mesmo, né? Eu digo que foi um renascimento. E a partir daí, eu lembro que naquele momento que eu entendi um pouquinho do que estava acontecendo, eu disse que eu não passaria essa vida dominada, vamos dizer assim, né? Um zumbi precisando a vida inteira de medicação. Não sou contra a medicação, né? Eu acho que ela às vezes é necessária, mas a gente precisa saber de fato quem a gente é, né? Por que a gente está passando por determinadas situações na nossa vida? Por que a gente está com uma doença? Por que tem alguma desarmonia na nossa vida? Existem causas emocionais, causas físicas, causas intelectuais, causas espirituais, a gente precisa saber. Então foi assim que começou a minha caminhada de autoconhecimento e de lembrança desse princípio dentro de mim, que é o feminino. Afinal, eu nasci num corpo de mulher, né? E eu lembro que nessa palestra que eu estava, onde a Sarita escutou, né, a primeira vez, eu lembro que eu falei muito disso, né? Que é essa lembrança de reconhecer que a gente está num corpo de mulher. Então, a gente precisa fazer as pazes com o nosso feminino. Isso é muito importante, porque não só para as mulheres, tá? Porque a gente sabe que tem homens assistindo também. E o porquê que é importante isso? Não tem como você trabalhar com uma mulher sem entender como uma mulher funciona. Então, assim, o próprio programa da Logística Rosa, ele serve para que os homens também entendam como as mulheres funcionam, para que eles possam entender como trabalhar com elas. Porque cada vez mais as mulheres estão predominando as empresas, entrando em empresas, e os homens precisam entender como lidar com essa mulher dentro da empresa. Ela não é um homem, ela não vai trabalhar como um homem, ela não vai agir como um homem, ela vai agir como uma mulher. E por agir como uma mulher, a gente é colocada muitas vezes como uma vítima, como uma coitadinha, como a que não dá conta de nada, porque é chorona, porque é isso, porque é aquilo. E não é. A gente é mulher. E por causa disso que a gente às vezes chora, por causa da menstruação que a gente tem dor, por causa dos filhos que a gente sofre, por todo um outro contexto. Então, quando a Cris falou muito sobre a lembrança do que a gente é, que a gente sempre foi, né? A gente só esqueceu, como tu mesmo fala, é para a gente entender como a gente vai trabalhar com a gente mesma e como a gente vai trabalhar com as pessoas que estão no nosso lado, com as mulheres que estão na minha equipe, e os homens como vai trabalhar com as mulheres, com a chefe, com a diretora e com as pessoas subordinadas também. Então, é muito importante esse entendimento de como você é, como mulher, né? Que você é uma mulher e você não é um homem. E você, homem, é um homem e não é uma mulher. Então, cada um ocupar o seu espaço de forma respeitosa, né? A gente estava falando antes sobre isso. Me perguntam, mas você não quer igualdade? Não. Eu não sou igual a um homem. Eu sou igual a uma outra mulher. Eu não quero igualdade. Eu quero respeito entre um homem e uma mulher. Eu quero respeito entre profissões. Eu quero respeito pelo salário que eu mereço ter, pelo que eu sou e pela minha competência. E da mesma forma, a mulher ou o homem tem que se posicionar da mesma forma, né? Então, isso que eu acho válido, assim, quando a gente fala que as mulheres, elas estão ocupando um mercado de trabalho muito alto, e não é porque a gente está querendo levantar nenhum movimento e briga e revolução e etc. É porque cada vez mais a mulher está se descobrindo e buscando esse espaço, mas ela também está se machucando muito por causa disso. Então, como fazer isso, né? Como que para mim fez todo sentido naquela palestra
que eu buscava muito, mas como energia masculina. E quando eu entendi... Gente, vocês não têm noção do que aconteceu na minha vida. Deu um plaft no meu cérebro que eu falei, agora eu entendi tudo. Eu falei, é por isso que eu acordo feliz e vou dormir pé da vida. Porque eu sou mulher, né? Porque eu tenho uma alteração hormonal, é fisiológico. E foi muito claro, gente. A Cris, ela foi muito assertiva nesse entendimento. E eu falei, meu Deus, eu tenho um útero. E eu não tenho como fugir. Exatamente isso. Então, esse entendimento, né, que a Sarita está trazendo, ele é tão simples, só que a gente se desconectou tanto, se distanciou tanto, né? E isso é histórico mesmo, né? Porque vem lá da Inquisição ou antes disso, né? De quando existiu essa desconexão, onde os homens começaram a querer disputar o poder com a mulher. Porque as mulheres sempre tiveram esse poder, né, natural, de cura, de harmonização. As primeiras médicas e os primeiros médicos do planeta eram mulheres. Então, os homens queriam se igualar às mulheres, né? Porque eles não entendiam por que eles não conseguiam fazer o que as mulheres faziam. E foi então aí que aconteceu a Inquisição, onde muitas mulheres foram queimadas, parteiras, curandeiras, eram queimadas vivas, porque os homens queriam fazer o que elas faziam e não conseguiam. E depois disso, então, foi-se instalado também o patriarcado, o feminismo, né, onde aconteceu muito essa guerra, essa competição e essa disputa. E a gente, sendo sempre... a gente não conhecendo quem a gente é de verdade, a gente vai sendo dominado pelo que é imposto. Então, justamente, por que a gente está aqui falando? Para que as mulheres, para que os homens, para que todas as pessoas assumam esse lugar de descobrir dentro de si quem de verdade é. Não mais se permitir ser dominado, e também quando a gente sabe quem a gente não precisa mais competir. Não precisa mais competir com mulher, né? Porque nesse mundo de empreendedorismo, muitas vezes as mulheres competem entre mulheres. Nossa, acontece muito isso. Né? E de fato, é a mulher que cria tanto a desarmonia quanto a harmonia. Então, para a gente conseguir que os homens nos entendam, né? Por que eu estou falando isso? Isso é só muito pouco diante de todo um conteúdo, né? Mas eu estou só trazendo um pouquinho disso para que a gente entenda que, para que de fato os homens respeitem a gente, mulher, primeiro a gente precisa se conhecer. Então a gente não se conhece, a gente não se dá conta do nosso útero, das nossas trompas, da nossa menstruação, a gente não sabe nem quando que a gente menstrua, que lua que está no céu. Então é sobre isso, essa conexão, né? Então, entender que a nossa menstruação é o que de fato vai trazer a gente para a nossa lembrança do princípio feminino. Porque é a partir disso que o novo ser é capaz de chegar aqui na Terra. Então, quando uma mulher não menstrua, é porque ela está gerando um novo ser. Criando eu digo sempre assim, que é a maior criação, a maior manifestação que a gente pode ter aqui na Terra, né? E a maioria das mulheres hoje em dia faz? Toma pílula contínua para não menstruar, para dar conta de ir para o mundo e fazer o que tem que ser feito com a energia masculina. Porque quando uma mulher não menstrua, ela está totalmente masculina, ela esqueceu da sua essência feminina, né? Ela fica estável, que essa estabilidade, ela é uma energia masculina. Porque mulher não é estável, né, mulherada? Vamos combinar aqui que a gente acorda feliz e vai dormir pé da vida, né? Eu falo muito isso. Principalmente dentro do mercado de trabalho, né? Lidando com homens. Então, assim, isso faz todo sentido. E ninguém tá dizendo o que é certo e o que é errado. A gente não tá pra... o que tá, o que não tá, o que dá, o que não dá pra fazer. Nós estamos falando de que esquecer do que a gente faz com que a gente canse muito mais sendo o que a gente não é. Então, assim, quando você tá sendo e lutando, né? Que é o que eu entendo muito que a Cris fala.
fazendo uma coisa que você não é por natural. Ah, mas eu não posso porque eu não tenho tempo. Tudo bem, tá tudo bem. Mas um dia isso vai voltar. Um dia o tempo vai te cobrar. Você não consegue ir na farmácia e comprar 10 anos. É impossível. Entende? Então, tipo assim, a única coisa que você não tem controle é o tempo. Você não vai controlar. E a mulher tem muito de ter o controle das coisas, né? Então, assim, você não consegue controlar o tempo. Então, a farmácia não vai te vender 10 anos. Tem até um filme muito engraçado que tu vai lá e compra tempo. Isso não é real. Você não vai comprar 10 anos. Então, você ser uma coisa que você não é, te cansa muito mais, que é o que a Cris falou sobre a exaustão, né? Eu vou pedir para que ela fale um pouquinho sobre o que tá deixando as mulheres talvez tão cansadas, tão desconectada, assim, a gente só tá fazendo, né? Eu percebo muito que o pessoal vem e fala assim, a gente tá muito cansado, eu não aguento mais, eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho que trabalhar, eu quero me destacar no mercado de trabalho, eu quero buscar uma evolução na minha carreira, mas eu tô cansada, eu já fiz de tudo, eu não consigo mais. O que seria, no teu ponto de vista, essa exaustão? Essa exaustão, de acordo com a minha experiência, né? Porque eu digo sempre que eu fui estudando e colocando em prática primeiro na minha vida. Então, eu não estou falando um conhecimento apenas, né? Estou falando algo que eu coloquei em prática. E como a Sarita falou, não é sobre ser certo e errado, mas é sobre causa e consequência. Eu acho que o mundo aqui na Terra é isso, é causa e consequência. Então, que consequência eu quero para minha vida e o que eu vou fazer para isso, né? Então, é sobre assumir a responsabilidade, é sobre amadurecer, é sobre isso. Então, essa exaustão, ela vem muito desse lugar, dessa competição com o masculino. Porque a energia masculina, ela é do fazer, ela é, né, o princípio masculino é a ação. O princípio feminino é a harmonia. Então, o que acontece? A gente está distorcida, a gente está na ação, a gente mulher... E a gente quer que o homem entenda a gente, mas ele nunca vai entender. Se a gente tá ocupando o lugar do homem, como que ele vai entender a gente? Então, uau! Agora vocês entenderam, né? Repete isso para que se você não escutou e entrou agora, e você vai escutar isso de novo. Como que o homem vai te entender se você está sendo igual a um homem? Se você está ocupando o lugar do homem, né? Olha isso. Porque é justamente isso que causa a exaustão. Por quê? Porque a gente ocupa o lugar do homem, a gente não dá espaço para o homem ser homem, aí ele acaba ficando mais feminino, porque a mulher tem esse poder de transformar onde ela tá. Então, se a mulher se desconectou do feminino, ela tá mais no masculino. Nas aulas, né, a gente vai mostrar mais, entender mais disso, como que é o mais feminino, o mais masculino, porque a gente não entende às vezes, né? Mas então, a mulher está ocupando muito mais o espaço do homem. E ela fica braba, cansada, exausta, porque o homem não está dando para ela o que ela precisa. Só que a mulher não permite, porque ela entrou nesse modo ação, nesse modo fazer, nesse modo de dar conta de tudo, nesse lugar onde não se permite receber. Ela só dá. Como que ela não tem espaço para receber? E aí ela fica, né, puta da cara porque não consegue, não recebe. E aí vira essa bola de neve que não sai desse lugar, e é onde a mulher fica cada dia mais exausta e o homem fica cada dia também mais feminino, porque ele vai perdendo a essência dele de agir, de fazer, porque a mulher está sempre fazendo, sempre dando conta de tudo e cada dia ficando com mais raiva, cada dia ficando com mais raiva. Então, qual é o caminho, né? Ah, tá, isso a gente já sabe, mas qual é o caminho? É lembrar do feminino. Então, o que a gente faz, né? A gente que é mulher, a gente vive 4 mulheres durante um mês. Gente, quando eu escutei isso, eu quase faleci. Eu falei, oi? 4. Quer dizer que já é difícil ser uma. Aí eu ainda descobri que eu sou 4. Eu falei, agora faz todo sentido. E eu ainda acho que eu sou 4 no dia. Ela diz no mês, mas eu ainda acho que a gente vai ter que fazer um estudo interno onde a gente é 4 no dia. Sim, mas a gente é 4 Olha aí, no dia. Porque não faz sentido. Eu acordo, às vezes, puta da cara, como tu mesmo disse. E no final do dia eu tô alegre. Desculpe o palavrão aqui pra quem tá aqui. Então, assim,
Uma vez eu conversei isso com um amigo meu, eu falei assim, tu não tem noção do que ela me disse. No dia depois da tua palestra, eu sentei nessa sala e falei pra ele, cara, ela me contou uma coisa que fez todo sentido pra minha vida. Então quer dizer que eu sou isso. E eu tava fugindo de ser mulher. Então, assim, faz todo sentido. E é como a Cris falou, é um assunto muito complexo. E ela vai explicar isso na aula. Por isso que eu falei, tu tem que vir... E eu preciso que tu seja uma das mentoras do nosso programa, porque as mulheres precisam entender que elas precisam ser mulheres para poder ocupar o espaço delas, para que também a gente pare de brigar umas com as outras. Porque quando eu descobri que mulher briga demais com a outra, ela também não evolui. Uhum. Ela vive num mundo que tem um teto. E eu vou aqui, pasmem aqui um pouquinho, eu trabalho com grandes mulheres, e se vocês vão ver ao longo do tempo, mulheres que eu já passei e conheço pessoas importantíssimas no Brasil e no mundo, e eu posso dizer com toda certeza, tem um teto. Tem um limite. Ela atinge um limite na vida dela, da carreira, que ela não consegue mais evoluir porque ela falta a conexão com ela mesma. Uhum. E aí ela começa a ver que ela é infeliz. Uhum. Ela começa a ver que ela não tá mais feliz. Ela começa a ver que ela tá exausta da família dela, ou do trabalho, ou dos próprios filhos. Porque eu já ouvi mulher dizer pra mim, eu não aguento mais os meus filhos. Uhum. Porque ela tá cansada. E não é questão de imaturidade ou de dizer que ela é uma péssima mãe, uma péssima pessoa. Não. Uhum. Ela só não sabe viver a energia feminina. Ela está vivendo tanto a energia masculina que ela não aguenta mais. Porque é muito pesado. Uhum. Porque o homem é estável. A mulher, ela não é. E ela precisa entender que ela tem essa instabilidade. E ela entender a instabilidade dela é, como eu digo, o momento uau. Quando eu entendi que eu sou instável por natureza biológica ou fisiológica, como a Cris mesmo vai explicar isso com calma lá dentro, que eu percebi, caraca, eu sou uma mulher. Uhum. Não, é engraçado isso, mas eu descobri com a Cris que eu sou uma mulher. Olha que doido isso. E é exatamente isso. A mulher tem essa energia instável, né? Que tá o tempo inteiro oscilando, o homem é estável. E aí a gente quer ser estável, ocupando um lugar de homem, e a gente fica fraca, porque nesse lugar a gente fica fraca, porque esse não é o nosso lugar. Então, uau, a energia feminina, ela é como a energia da natureza. A energia da natureza, ela é a representação do feminino dentro de nós. Então, a energia da natureza, um dia tá fazendo chuva, um dia tem sol, um dia tem nuvem, um dia o céu tá azul, uau, um dia tem uma brisa suave, um dia tem um furacão, assim, essa é a energia feminina. E a gente não quer aceitar, a gente quer que a energia feminina seja estável, ela nunca é, nunca foi, nunca vai ser. Enquanto a gente não fizer as pazes com isso, a gente fica exausta, fica com raiva, fica puta da cara, quer matar o marido. Eu mesma já fiz isso, depois que eu entendi, que eu me rendi, né? É que a minha vida começou a ser um pouquinho diferente. Então, entender que assim como a natureza tem primavera, verão, outono, inverno, assim como a natureza tem lua cheia, lua minguante, lua nova, lua crescente, né? Assim é a mulher. Tem 4 mulheres, 4 fases dentro da gente. E enquanto a gente não fizer as pazes com isso, ou o nosso corpo vai adoecer, né? Porque hoje a gente vê muitas mulheres com muitas doenças no trato feminino. Endometriose, né? Aumentou muito. Endometriose, desregulação menstrual mesmo, dores, né? Porque a gente ouve como natural ter dor no período menstrual. Mas não é natural. Natural é a gente ser saudável. Então, se tem dor, é porque existe alguma desconexão. Então, em cada uma dessas fases, eu vou falar bem rapidinho aqui, sim, né? Sim, fica à vontade. Então, em cada uma dessas fases, a gente vive um aspecto de nós mesmas. Quando a gente está menstruada, a gente está vivendo um período de morte, né? Porque a menstruação, ela é a morte. Ela é a passagem da vida. Porque se não tivesse vindo esse sangue, a gente estaria grávida. Então, é um momento de morte e de renascimento. Esse período fica 7 dias,
acontecendo mesmo que não tenha sangue 7 dias, mesmo porque tem mulheres que vêm 3 dias, 4 dias, tem mulheres que vêm 7 dias, mas independente de quantos dias, é 7 dias que a gente fica nessa energia de morte, tanto que a gente percebe que a gente fica um pouco mais lenta, deprimida, mais emotiva, né? Mais sensível, e isso não tem nada de errado. Então a gente briga achando que tá errado. Por quê? Porque a gente quer estabilidade, mas não é assim. Então a gente fica sensível, mais quietinha, mais introspectiva. E pra gente que é mulher no mundo empreendedor, esse é um momento, né? Porque a gente acha que só existe coisa ruim em ser mulher. Só existe coisa ruim em ficar menstruada, né? Porque quando a gente acha que é ruim ficar menstruada, a gente tá negando totalmente a mulher que a gente é. Então, eu não quero menstruar. Então, eu não quero ser mulher. Aí vive uma guerra interna que a gente cria essa guerra interna do lado de fora também com os nossos relacionamentos, nossos funcionários, nosso marido, nossos filhos. Então, esses 7 dias de morte e renascimento, que é o período menstrual, tem as bênçãos, que é o que a gente nunca aprendeu, né? Então, é um momento onde a gente está com o nosso canal, né, de conexão com a fonte, com a espiritualidade ou com o que cada um acredita, totalmente aberto. Então, é um momento muito auspicioso para escrever, para criar um projeto, para se conectar, para deixar vir esse poder feminino. E dentro do trabalho, Cris, falando agora sobre esse assunto tão legal, né? E que é a menstruação e a conexão com o feminino. Como que eu achei muito legal isso, e o pessoal que está assistindo vai ter mais conhecimento lá dentro do programa, mas assim, uma palhinha assim, para a gente poder entender, o pessoal sair daqui já refletindo sobre isso. Como conviver com isso dentro do trabalho, né? Como que os homens podem ajudar também as mulheres nesse período e como as mulheres podem se entender nesse período de morte e renascimento que é a menstruação, mesmo não ficando menstruada. Isso é o mais legal, né? Eu não fico mais, ou eu já passei da minha fase da menstruação, ou eu não menstruo, mas você se prepara, o teu corpo ele se prepara para isso, né? E tu entender que tu é mulher, isso faz todo sentido. Então, dentro do mercado de trabalho, assim, quem é gerente, quem está buscando um mercado de trabalho, como usar isso ao nosso favor? Essa é a grande pergunta, assim. Então, eu vou só explicar essas 4 fases, porque daí a gente consegue entender melhor, né? Se tiver pergunta, pessoal, podem ir mandando no Instagram, quem está assistindo, tá? Que eu tô conseguindo visualizar aqui e a gente repassa pra Cris, tá bom? Então, quando a gente passa, né, desses 7 dias de morte e renascimento, que é o período menstrual, que é a influência, é como se dentro da gente tivesse a energia da lua nova e do inverno, que é essa energia de introspecção, de ficar mais quietinha, como acontece no inverno, é a mesma energia do inverno dentro da gente. Passou esses 7 dias, vai vir 7 dias de energia de menina, que é a gente mesma quando era uma menina. Então, passou a morte, vem a menina. 7 dias, que é a energia da lua crescente, é a energia de florescimento, é a energia como uma menina, que tem energia para fazer um monte de coisa, né? Então, na menstruação, a gente se conecta e escreve, cria o projeto, né? Na menina, a gente começa a dar caras, né, para esse projeto, começa a criar, manifestar mesmo. Então, nesses 7 dias da menina, vem junto todas as memórias de quando a gente era uma menina. Memórias de sofrimento, memórias de abuso, de agressão, de exclusão, de abandono. Então, nesses 7 dias é onde a gente pode pegar essas memórias e com a ajuda de ferramentas, né? Hoje a gente vive num tempo que tem muitas ferramentas a nosso favor. A gente pode começar a colocar isso no lugar. E junto com isso, usar essa energia da menina, que é de florescimento, que é a energia que dá, né? A menina dá conta de um monte de coisa. A menina dá conta de fazer 10 coisas com alegria. Então, é nesse tempo que a gente precisa colocar as coisas mais desafiadoras
no trabalho, por exemplo. Eu tenho coisas mais desafiadoras para fazer, que requer mais atenção, mais energia, mais dedicação. Então, eu vou começar a colocar no meu período de menina, que é onde eu tenho mais energia. E depois da menina, desses 7 dias, vem a mulher, que é a energia da mulher, que é onde está o nosso período fértil. Então, 14 dias depois do nosso sangue menstrual, contando o primeiro dia do sangue, né, que é uma coisa que as pessoas sempre têm dúvida, é contando o primeiro dia do sangue, 14 dias depois, a gente entra no nosso período fértil. É mais ou menos, né, porque cada mulher, isso é um estudo que a gente faz de nós mesmas, então requer uma dedicação, não é do dia para a noite, é um processo, como tudo na vida, é um processo até que a gente se lembre de fato, né, de quem a gente é. Então, ali no 14º dia, mais ou menos, a gente entra no período fértil, que é a energia da mulher, que é a energia da criação, que é a energia que a gente está mais magnética. Então, é um momento onde a gente consegue vender mais as coisas com facilidade. Por quê? Porque, naturalmente, tu tá magnética. Então, as pessoas olham para ti e já querem comprar o que tu vende. Olham para ti e já... naturalmente elas querem saber o que tem dentro de ti, porque tu tem essa energia magnética, porque tu tá na energia da criação, da manifestação, da lua cheia, que é para fora, entende? Uau. E nesses 7 dias, então, é onde a gente tem as conversas mais difíceis, coisas que a gente não consegue fazer em outros momentos. Nesses 7 dias é mais fácil para a mulher fazer, porque ela tá com essa energia forte, firme, de manifestação, de criação, de conexão. Então, são 7 dias também que a mulher fica nesse período de lua cheia, de fertilidade e de energia de verão, que é para fora, né? Passou esses 7 dias, vem os 7 dias de anciã. Quando eu entendi isso, né, quando eu comecei a estudar ginecologia natural, isso para mim foi muito importante, porque eu entendi que TPM não existe. Né, que na verdade é a gente se mostrando como vai ser quando for uma vovozinha, quando for uma anciã, que é o nosso próximo passo da vida depois de menstruar. Então, quando a gente acaba a menstruação no nosso ciclo da vida, a gente vira uma anciã. E essa anciã que a gente está vivendo todo mês, se a gente não cuidar para que ela fique saudável, para que não tenha dor, não tenha cólica, não tenha dor de cabeça, não tenha vômito, não tenha enxaqueca, né? A gente vai ser uma anciã saudável. Se a gente não cuidar disso, todo o nosso ciclo, da nossa vida, dos nossos relacionamentos, a gente vai virar essa anciã doente, ranzinza, Uau. irritada, chateada, né, que é o que a gente vê a maioria das mulheres, né? Então, na nossa anciã vem o período de começar a se recolher, que é como se fosse, né, olhando para o empreendedorismo, essa energia de usufruir de todo o trabalho que a gente fez durante o mês. Então, aqui vem o momento de poder aproveitar, de se sentir merecedora, de usufruir de tudo que tu tá te dedicando, de se sentir merecedora também de receber. Então, aqui vai indo um momento onde a mulher já vai ficando um pouquinho mais lenta durante os dias, né? E o que é importante é a mulher aprender essa autopesquisa para, de fato, colocar em prática. Porque eu digo sempre, um conhecimento que é só um conhecimento na cabeça, que não é colocado em prática, não faz sentido nenhum. E isso é o que mais tem hoje, né? Então, eu busco sempre para que a gente coloque na prática, porque senão é só um desperdício de tempo. E o mais engraçado de tudo é que a gente acabou de falar, a gente não combinou nada aqui, né? A gente falou sobre tempo e a gente não compra. Então, assim, a gente também tá cansada. Quando a gente é mulher, e eu sei por mim, tá? Eu vou falar a minha história. Eu sempre aprendi com homens. Naturalmente, a gente aprendeu com homens. E quando a gente aprende com homens, a gente vai aprender do jeito do homem. E quando eu decidi me expor, porque, assim, aparecer na telinha, essa exposição, ela é muito dolorida para quem viveu mais de 10, 15 anos nos bastidores, que foi o meu caso. E quando tu se expõe, tu percebe que se tu não implantar tudo que tu aprende, tu tá realmente perdendo o teu tempo, tá? E o mais legal de tudo é que
ouvir uma mulher falar para uma mulher é quebrar aquele paradigma de que mulher não ajuda mulher. Gente, isso não é real. Mulher ajuda mulher, sim. Mulher se conecta com mulher, sim. E mulher quer ver outra mulher próspera. Pode ser que as que estão do seu lado não querem. É porque você está no lado das pessoas erradas. Mas não é porque realmente as mulheres não querem a tua evolução. É diferente. Então, assim, às vezes você está sentado na mesa errada. Às vezes você está conectado com as pessoas erradas. E se você está conectado com as pessoas certas, elas vão querer a tua evolução. E não é porque é do mesmo sexo ou porque é de sexo diferente. De novo, a gente cai na guerra dos sexos. Não é guerra de sexo. É quem quer você bem e quem não quer você bem. Entender todo esse contexto que a Cris falou aqui, colocaram aqui, eu só não consigo enxergar, um monte de carinhas, assim, é assustador esse conteúdo, é um conteúdo que mexe com o que a gente é, né? Então, assim, quando eu falo que uma mulher vai falar para outra mulher pra gente entender, mesmo não tendo o processo do sangue, que a gente tem pessoas que não menstruam porque tiraram úteros, etc., elas passam por esse ciclo. Né, Cris? Isso acontece mesmo tu não tendo. Sim, porque a essência feminina, ela permanece porque tu nasceu num corpo de mulher. Então, mesmo que tu não tenha fisicamente o útero, energeticamente, o teu útero tá ali. Porque isso hoje, né, a gente pode falar sem medo, porque algum tempo atrás a gente não falava. Mas hoje a gente pode falar que a gente não é só esse corpo físico. Até mesmo a ciência hoje já mostra que a gente tem vários corpos. Então, fisicamente, a gente pode não ter o útero. Mas os outros corpos sutis, a nossa energia está ali. Né? Então, sim, mesmo que tu não tenha útero, tu tá passando por esse processo cíclico. Assim como a natureza. Então, a mulher, ela tem essa energia cíclica. E ela é 4 mulheres, assim como 4 estações, assim como 4 fases da lua, assim como eu falei, né, chuva, sol, vento, tempestade, brisa suave. É assim que é. E é assim que está acontecendo dentro do corpo da mulher, tendo útero ou não tendo, a mulher aceitando ou não aceitando, né? Eu digo assim, a gente aceitar e fazer as pazes com isso fica mais leve, porque querendo ou não, a gente é mulher, né? Então... Uau. Exatamente sobre isso. E o mais legal é isso. Então, olha o tamanho da importância de você entender quem é você e como isso vai mudar na sua vida. Às vezes, a gente está no mercado de trabalho e a gente fala muito sobre isso, que mulher está no mercado masculino, e a gente tem aquela legítima frase, e desculpe mais uma vez o palavrão, colocar o pau na mesa. Eu acho que a gente não precisa fazer isso ou passar por essa situação. Isso pode ser comum, mas não é normal. Então, a gente tem que começar a ocupar o nosso espaço com respeito. E aí eu digo de novo, não é sobre movimento ou briga, é sobre entender que o homem, olha o que ela falou do homem, ela falou da energia masculina. Ele é daquele jeito. E ele também fica com a energia feminina tentando entender a mulher e aí acaba dando confusão. Acaba dando atrito entre casamentos, entre sociedade, entre diretor e colaborador, né? Isso causa muito atrito, não entendimento. E se a gente quer crescer em nossa carreira, a gente quer ter sucesso na nossa carreira, um dos primeiros passos é entender como você vai chegar nesse objetivo sendo quem é você. Exatamente. Né? Como eu sou ou como eu vou ser o que eu quero ser sendo quem eu sou. Tendo o corpo que eu tenho, tendo os olhos, as pernas e a inteligência que eu tenho. Então a gente busca muito ser o que o outro é, querendo ser o que ele é de verdade. Você tem que buscar referência com seus mentores que já chegaram lá. Mas você tem que entender como é o seu corpo. E eu sou muito a favor disso, porque eu sou muito a favor de usar os recursos que você tem para chegar onde você quer chegar, sem ficar fazendo loucura. Então, é a mesma coisa. Então, assim, como você vai fazer o que você tem que fazer, usando o corpo que você tem, os recursos que você tem naturais, os recursos físicos e materiais que você tem, sendo quem você é. E é sobre isso. É isso que eu busquei para a Cris, para ela trazer para o programa. Cris, como
que as mulheres vão chegar onde elas querem chegar e o nosso objetivo é inteiramente fazer elas potencializar a carreira delas sendo elas. Entende? É sobre isso. Como você vai ser o que você é usando o que você tem. Os recursos que você tem, o corpo que você tem, o cabelo que você tem, a boca, o nariz, né? Como você vai ser aquilo que você almeja ser com o que você tem. Então, e isso é muito importante porque isso tudo já é, né? Isso tudo já é. A gente só precisa tirar tudo que não é que nos foi imposto, né? Uau! Então, tirar isso que é o trabalho, né? Que é o processo, que muitas vezes as pessoas só querem o resultado, mas não querem passar pelo processo, né? A gente vê uma mulher saudável, uma mulher espontânea, porque o que a gente busca muito é a espontaneidade. Só que aí o que a gente faz? A gente faz o caminho inverso. A gente quer ser espontânea, saudável, próspera, abundante, bem-sucedida, mas a gente vai para o caminho ao contrário, né? Então, nunca vai acontecer. A gente precisa voltar para o caminho natural, para o caminho saudável, que é essa lembrança. E para isso a gente precisa tirar tudo que a gente não é. E o processo, às vezes, é sim doloroso, porque a gente vai se encontrar com essas memórias, com essas experiências que foram vividas desde o ventre da nossa mãe até hoje. Para lembrar que todo mundo nasceu de uma mãe, viu? Se a gente tá aqui, a gente passou por algum útero. Então, assim, independente se foi uma experiência positiva ou negativa, a minha própria experiência não foi positiva. Eu fui jogada no lixo. E eu nasci, né? Então, tendo ou não tendo essa experiência positiva ou negativa, você precisa reconectar com isso, entender isso e usar ao teu favor. A Dani colocou aqui assim, ó, essa disputa que existe entre mulheres é muito mais energético do que pensamos. Isso é muito mais que vem lá do início, né? Em algum momento a gente falou sobre isso, lá do patriarcado, que depois vem lá do processo da Inquisição, que antes ainda tem mais história, né? Histórico isso, é muito histórico, que vem de um lugar onde as primeiras mulheres eram curandeiras. Né? Eram curandeiras, eram mulheres que usavam essa potência feminina. E ali, em algum momento, os homens quiseram assumir esse poder, então queimaram as mulheres e tudo mais. E a partir daí a mulher ficou submissa, porque ela teve medo de se expor, né? Por isso que hoje em dia é difícil, como a Sarita falou, é difícil sair de trás dos bastidores e vir aqui falar. Por quê? Porque a gente ficou por muitas gerações atrás dos homens. Menor, entende? E não quer dizer que a mulher é maior nem menor, nem o homem é maior nem menor. Quer dizer que o homem tem o lugar que é do homem e a mulher que é o lugar da mulher. E não é nem atrás nem na frente. É do lado. E por muito tempo a mulher ficou atrás, por medo de se expor. Tanto que as doenças do trato feminino, elas surgiram depois disso. Câncer de mama e todas as doenças do trato feminino, elas surgiram depois disso, que a mulher precisou se reprimir. Ela precisou se fechar, ela não podia se expressar, ela não podia ter a sua voz, ela ficou submissa. Então, ali é onde começou a acontecer essa desconexão, e a mulher, ela ficou nesse lugar de ficar atrás do homem. E quando aconteceu o movimento feminista, que também foi criado por homens, né? A gente não sabe quase nada da história, eu estou aprendendo agora. E eu entendi, e a minha professora, né, que eu estudo muito, ela fala que o movimento feminista não foi criado por mulheres, foi criado por homens. E as mulheres tomam essa voz e lutam por um movimento que nem foi criado pelas mulheres. E aí, o que a gente fala de novo. Movimento é uma revolução. E revolução é uma guerra. E guerra tem morte. Isso. E aí o que acontece? Nessa luta que aconteceu, né, do feminismo, que desconectou ainda mais as mulheres da essência feminina. Né? Então, o que acontece? Ali, nesse momento, as mulheres começaram a brigar entre si, achando que, de fato, iam retomar esse poder. E criou mais competição aí,
entre as mulheres, né? E aí agora a gente está começando a dar esse próximo passo, que é fazer as pazes primeiro com a mulher dentro da gente. Porque se a gente não faz as pazes com a mulher dentro da gente, com a nossa essência, não existe a possibilidade da gente querer fazer as pazes com outra mulher, e nem com outro homem, e nem com nada. É ilusão, é fantasia, é andar em volta do rabo. Então, o caminho é eu, comigo mesma, fazer as pazes com quem eu sou. A Sarita fazer as pazes com quem ela é. Outra mulher fazer as pazes com quem ela é. O que é fazer as pazes? É entender isso, essa ciclicidade, a menstruação, o que acontece com o corpo da mulher, a sexualidade, tudo isso que a gente esqueceu. Uau. Quando a gente lembra isso na individualidade, cada uma assumindo esse lugar, a gente pode se unir de novo, né? E é justamente isso que esse tempo da Terra pede, essa união. Mas primeiro precisa acontecer a cura no indivíduo, porque não tem como eu dar, né, que também é como a gente vinha falando antes. Não tem como a gente ajudar alguém ou como a gente querer paz se eu não consigo nem para mim mesma. Aí tem outra professora minha que diz que é a síndrome da boazinha, que aí a gente fica ajudando todo mundo e depois fica em casa sofrendo sozinha porque ninguém ajuda a gente. Né? Então é um processo de assumir essa cura primeiro com a gente mesma. Fazer as pazes primeiro com a gente mesma. Aí a gente pode ter 2 mulheres fazendo as pazes, depois 3, depois 4, e aí a competição ela vai pro lugar dela, né? Uau. Que é, de fato, essa energia de luta, de competição, ela é masculina. Ela não é feminina, né? A gente tem essa energia firme, né? Que eu uso muito o exemplo do parto, que é uma experiência que eu vivi, né? O parto natural, que eu precisei ter firmeza, né? Dizer para minha menina, para minha criança, agora é a adulta que está aqui. Então eu precisei ter essa firmeza para poder parir, que é uma energia instintiva, é uma energia natural, é uma energia bruta, vamos dizer assim, mas ela é para dar passagem para a vida. Então eu aprendi isso com o parto. A gente, que é mulher, tem essa energia firme, mas ela não é a mesma energia de luta, de guerra, como a energia masculina, né? Que a energia masculina está aqui para isso. Então a gente precisa entender todos esses papéis e colocar cada um no seu lugar, porque aí a gente consegue criar harmonia, que esse é o princípio feminino. Uau. É a harmonia, é criar harmonia por onde a gente passa e não desarmonia, né? Eu falo que a mulher, ela tem o poder da harmonia, ela tem o poder de fazer de uma casa, né, um ambiente próspero, de uma empresa, um ambiente próspero. Então, as mulheres, elas estão trazendo esse jeito delas para dentro das empresas, estão fazendo a diferença. As empresas estão crescendo como nunca cresceu antes. As empresas estão tendo times de alta performance como nunca tiveram antes, porque existe mulheres à frente disso. A logística, ela está tendo uma performance radiante, porque tem mulheres à frente dos negócios. E é isso que a gente tem que trazer, é andar do lado e não andar atrás. Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer sendo mulher, e a gente também precisa aceitar isso. Exato. Eu, lá em casa, eu falo muito isso. Na minha empresa também, isso não é para mim. Eu preciso achar alguém que faça. Porque entender isso também tira um peso das tuas costas, né? Que é um peso que não é teu. Então, isso facilita muito, né? E a gente está chegando pro final aqui. Foi muito rápido. Uma hora passa muito rápido, principalmente ouvindo a Cris falar. Então, assim, isso tudo é um processo. E vai ter muito conteúdo. Tem muita coisa para passar. Tem que ser uma etapa de cada vez. Então, fica aqui o convite, né? A gente vai trazer todos os mentores. A gente vai fazer um podcast ou live com todos os mentores. A Cris é uma das nossas mentoras. Ela vai ser a sua mentora. Ela vai ser a sua mentora. Ou para os homens também, que temos homens dentro desse programa. E fica o nosso convite para você se conhecer um pouquinho mais.
conhecer essas 4 mulheres que existem dentro da gente. Na realidade, somos 4 mulheres, não, 4 estações, né? Nós somos 4 estações. Então, e se você não acredita nisso, amanhã você anota como você está, tipo, em horas do seu dia. Eu digo que a mulher ela não precisa de muito tempo, ela precisa de 1 hora para mudar. E é muito rápido. Então, começa a se olhar, se autoanalisar. Faz sentido. Nossa, eu devo ser o quê agora? Eu devo estar vulcão. Eu devo estar um vulcão em erupção, né? Eu devo estar primavera, balto de boa, né? Nossa, hoje eu tô numa paz, eu não quero que ninguém estrague a minha paz. Não, hoje eu tô irritada. Né? Eu não, tô muito brava hoje, né? Qual é a estação inverno que te deixa um pouco mais, né? Assim, ou pra mim, a irritação é no verão, porque minha pele não suporta o sol. Então, hoje eu fico estressada, então eu já tô sol hoje. Então, é sobre isso, assim, se entender e se conhecer e saber que a gente vive isso, né? A gente tá dentro das empresas e você deve estar buscando esse reconhecimento, mas você não tem como buscar isso antes de buscar o próprio reconhecimento, né? Então é sobre isso, a gente não vai dar mais palhinhas. Eu queria que a Cris deixasse aqui uma mensagem final para você que está acompanhando o Logística Rosa e para que você também busque isso dentro de você e entenda que isso faz parte do processo de chegar lá. Faz parte do processo de trabalhar num mundo tão masculino, né? Por isso que a gente trouxe esse conteúdo. Num universo prioritariamente masculino. O que você pode deixar de mensagem para as futuras mentoradas ou para quem ainda não tomou a decisão ou está aqui e gostaria de ouvir uma palavrinha ou deixar um pouquinho de conhecimento para elas levarem amanhã? Depois de amanhã, estamos iniciando a semana, segunda-feira, olha que lindo. O que a gente pode tentar até sexta-feira fazer de diferente? Eu lembro que eu já tinha buscado muita coisa na minha vida quando eu comecei a entender, de fato, o meu corpo, essa essência mais instintiva mesmo, né? Que é olhar para a menstruação, para a ciclicidade, para entender, né, o que acontece com a mulher. E quando eu entendi isso, assim, eu fiquei, assim como essa moça que botou a carinha espantada, né? Eu também fiquei espantada. E eu disse assim para mim mesma, nossa, hoje eu atendo muitas mulheres e eu fazia uma volta até chegar nesse assunto, porque esse assunto sempre foi muito tabu. Tanto a menstruação quanto a sexualidade, tudo mais, é tabu ainda, né? Mas eu disse para mim mesma, eu levei 20 anos para chegar nesse lugar, quase 20 anos, para entender a importância disso. Então, hoje, quando eu encontro uma mulher, né, eu já falo direto sobre isso, porque vai encurtar o caminho, vai facilitar o processo e vai impulsionar muito mais a vida. Então, hoje, né, eu deixo para ti essa sugestão, né, de olhar para o céu e saber que lua que está no céu hoje. Porque a gente não sabe, a gente vive tão na mente tecnológica, ou no conhecimento, ou se comparando, ou querendo fazer igual a não sei quem, que a gente não sabe nem que lua está no céu. Então a minha sugestão é que tu descubra que lua que está no céu e o que tu está sentindo. E comece essa autopesquisa, esse descobrimento aí de quem tu verdadeiramente é. É um chamado que o teu corpo está pedindo. E pode ter certeza que é um chamado que a Terra também está pedindo. Porque esse momento que a gente vive, planetário, está pedindo por essa cura do feminino. Então, eu gosto sempre, né, de lembrar que todas as dores, não importa quais sejam, não importa as pessoas mais desafiadoras que tu tem na tua volta, todo mundo está gritando por amor, todo mundo está gritando por ser amado. Então, quando a gente começa a se entender e se amar de fato, a gente começa a criar essa harmonia dentro, fora, onde a gente passa, e vai podendo ser essa contribuição na nossa vida, eu digo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho e no mundo, que é para isso que a gente está aqui. Alguém colocou assim aqui, deixa eu olhar aqui. Mas
Macedori Salva. Ai, meu Deus, não consegui ver teu nome. Depois você me põe seu nome aqui embaixo. Sinto essa oscilação no trabalho. E é muito perceptível. É assim. E se eu pudesse deixar também uma mensagem em complemento com o que a Cris falou, que a gente está gritando por amor, né? Que eu acho que realmente é isso. Eu queria dizer assim, seja o início, seja a luz do seu trabalho, seja a luz da sua casa, seja a luz do seu futuro, porque a gente fica esperando muito pelos outros, mas eu posso te dizer uma coisa com toda a certeza do mundo. Ninguém vai ter pena de você. Ninguém vai ter dó de você, como você gostaria. Porque a gente sempre espera algo extraordinário dos outros. Mas quando você começar a dar esse amor que a Cris falou, depois que você se conectar, você se entender, você vai começar. Risalva Macedo, esse é o nome dela, querida, é verdade. Depois que você começar a levar isso pro teu ambiente de trabalho, pro teu ambiente da sua casa, você vai ser a ponte. Então, antes de exigir de todo mundo, que esse é o objetivo do programa, fazer você ter sucesso na sua vida, na sua carreira, é você levar isso para dentro de onde você está. No seu trabalho, na sua casa, na sua comunidade. Então, eu acho que é sobre isso, tá? Vocês estão aqui e as pessoas estão lá fora gritando, sabe? É desesperador. Então, assim, vamos começar a fazer isso, né? Vamos começar esse movimento. E é muito bonito ver todo mundo compartilhando as dores que estão vindo. É assim, ó, é incrível de ver o que está acontecendo. A comunidade da Logística Rosa, ela é a primeira comunidade do Brasil no nosso segmento, um mercado tão masculino. Não só, a logística não é só o transporte, é quem trabalha na indústria, porque quem trabalha na farmácia, que precisa... Gente, vocês trabalham com produto, varejo, comércio, tem que entregar. Tem que despachar, vocês não fazem produto para vocês, né? Ninguém trabalha só pra gente mesma. Então, a gente precisa dos outros. Então, como fazer isso chegar lá, né? Que é o nosso mercado. E elas estão buscando isso. Elas estão precisando disso. E por isso que a Cris está aqui. Porque ela vai fazer esse caminho de volta com vocês. Ela vai levar vocês de volta para esse caminho. E não é um caminho para ser dolorido. É um caminho para ser entendido e respeitado. É isso? É isso. E existem apenas 2 caminhos para a gente, de fato, fazer as pazes com o nosso feminino. Que é curando a nossa mãe dentro de nós, porque afinal a gente veio da nossa mãe, né? Como eu iniciei, eu encerro, a gente veio das mulheres que vieram antes da gente. E estando entre mulheres que também estão nessa busca de curar o seu feminino, de integrar, de fazer as pazes. Então, um caminho não vive sem um outro, né? Mesmo que tu comece estando entre mulheres, porque existem muitos contextos no relacionamento com a sua mãe, a gente vai chegar em algum momento, olhar para o relacionamento com a mãe. E mesmo que tu comece um relacionamento com a mãe, vai ter um momento de se conectar com mulheres, porque a gente que é mulher, a gente só se potencializa estando com mulheres. Os homens, eles só se potencializam estando entre homens, porque o homem entende a energia masculina. A gente que é mulher vai lembrar desse princípio feminino. Então, e quando junta, dá um boom. É o que eu falo. Aí. É do lado, gente. É um do lado do outro, porque dá um... É surreal quando a gente consegue entender quando a gente se posiciona como mulher ao lado de um homem. E não nem na frente e nem atrás. Isso aí. Né? Isso Ai, aí. Que lindo! Adorei. Adorei essa parte. E agradeço a vocês que ficaram aqui com a gente. Agradeço quem vai ver isso depois. Agradeço ao nosso estúdio que está aqui com a gente, né? Cuidando de toda a luz e toda a parte técnica. Cris, obrigada mesmo. Obrigada de coração. Sabe que tem um papel importante na minha caminhada. E eu falo isso para todos. Inclusive, ela está aqui por isso, porque ela realmente fez eu entender
E como eu falei, eu descobri que eu sou mulher através da Cris. Engraçado isso, né? Eu sei que eu sou mulher, mas eu descobri a minha energia feminina e ela fez um salto na minha vida depois disso. Então, vou ficar muito honrada de te ter no nosso programa. Vai ser lindo, tá? Fiquem atentos. Vai ficar no YouTube, estão nos avisando aqui que vai ficar no YouTube para quem não viu, quer ver desde o início essa busca, né? Buscando de novo o feminino, entendendo sobre isso. E fica o convite também para você, que já está aqui, que dia 1º de dezembro agora, a gente vai estar fazendo uma aula ao vivo, gratuita para você, que quer realmente, de fato, buscar esse reconhecimento e potencializar isso com uma energia, assim, ó, num gás de 10 anos. Eu falo que acompanhar essa evolução. E a gente está muito cansada. Então, a gente tem que fazer isso rápido. A gente não pode esperar por mais tempo. Já deu, você já esperou tempo suficiente. E agora está na hora de você, de fato, elevar a sua carreira, a sua vida pessoal. E nós estamos nesse momento que está buscando isso, né? A gente está buscando a cura do feminino. Então, eu faço esse convite para você, para acompanhar no dia 1º de dezembro, que é o início do último mês do ano, para que você comece um novo ciclo em 2023, ainda em 2022. Não espera para 2023 para mudar a tua vida, porque a gente fica esperando demais, tá? E vai ter novidades para quem fica acompanhando aí os stories e tudo que vai acontecer. Vai ter novidades, vai ter live, eu tô me avisando tudo aqui. E vai ter novidades para quem participar, porque a gente realmente vai fazer algo extraordinário no Brasil, vai ser algo muito novo. Depois que a gente tem coragem, né, Cris? A gente coloca o feminino para fora, a gente tem coragem de ajudar você também, que eu também estava do outro lado. E hoje eu não tenho mais esse medo, tá? Então, fica acompanhando a gente. Mais uma vez, obrigada, Cris. Obrigada a todos vocês. Obrigada a quem tá no YouTube, quem ficou no YouTube, quem ficou no Instagram. Que é um monte de coisa acontecendo aqui ao mesmo tempo. E é isso. E fique até a próxima. Acompanhe a gente. Já vai começar a aparecer todos os mentores, inclusive a Cris e os canais dela também, para que você possa seguir ela e perguntar e tirar dúvidas também. Tá bom? Beijos. Obrigada e até mais. Até mais.